Pai Nosso. Isso é muito poderoso. Jesus está inaugurando um novo tempo, onde ele traz a revelação de Deus como Pai para os seus discípulos. E essa declaração é Jesus afirmando para os seus discípulos assim: olha, esse Deus, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é não somente o meu Pai, mas é também o Pai de vocês, discípulos. E isso é poderoso. Quem são os filhos de Deus? Quem pode agora ter acesso à oração do Pai Nosso, em poder chamar Deus de Pai? Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer: a todos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Estamos vivendo numa sociedade onde a figura de pai, ela trouxe algo talvez pejorativo, algo errado. A figura de pai é colocada como alguém que restringe ao prazer, que restringe a liberdade, a felicidade. Por exemplo, Freud, um cara conhecido, um mestre da psicanálise, ele vai dizer que a figura do pai, ela é uma figura que precisa aos poucos. O filho tem que matar a figura do pai no seu coração para encontrar a felicidade. E ele usa a figura de Édipo, por exemplo, que mata o seu pai para ficar com a mãe. Nós precisamos entender que em nossa cultura, ainda por causa também do pecado, a gente vê tantas pessoas com problemas com seus pais. E muitas vezes essas pessoas entram na igreja e elas escutam que pela relação que tem com seus pais, então automaticamente elas vão também ter problemas com a paternidade de Deus. Mas não é assim que funciona. Não é essa maneira, esse não é o padrão das Escrituras. Porque Jesus, ele está dizendo em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Filipe pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele está interessado em saber quem é esse Pai que Jesus tanto fala dele. Mas Jesus está dizendo, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E ainda que você não creia pelas minhas palavras, creia pelo menos pelas obras que eu tenho realizado. E tudo que eu faço porque eu vejo o meu Pai fazer. Jesus o tempo inteiro revela o Pai. Jesus, aos 12 anos, ele fica na casa do Pai enquanto os seus pais físicos voltam para Jerusalém. Voltam de Jerusalém, na verdade. Jesus, no seu batismo, escuta uma voz do alto, os céus declarando: Jesus, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás, quando vai tentar Jesus, ele está tentando Jesus sobre a sua divindade, mas ele está dizendo: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas algo que nos chama a atenção: resgatar, entender, olhar para Deus como Pai, independe se eu tive um pai bom ou tive um pai ruim em minha criação. Quantas pessoas que cresceram sem uma figura de um pai correto, de um pai que tem autoridade, que ensina, que provê, que educa, que ama a esposa, que ama a mãe, que é um exemplo. Mas ainda que você tenha tido um pai problemático, que não cumpriu o papel de pai, ou você tenha tido um pai bom, você precisa olhar para Jesus. E sim, olhar para Jesus é a gente enxergar a maneira correta de enxergar o Pai. Porque só conseguimos enxergar esse Deus que é Pai, que é protetor, que cuida, ao olhar para Jesus. Quanto mais você conhece a pessoa de Jesus, mais você olha, você aprende com Jesus em obedecer o Pai, em amar o Pai acima de todas as coisas, em seguir a vontade do Pai, custe o que custar. E essa vida é leve. A palavra de Deus diz em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Quando amamos o Pai e queremos seguir os seus passos, a gente busca então amar as pessoas da maneira correta.
a gente ama uns aos outros, a gente perdoa quem tiver que perdoar. E aí a oração do Pai Nosso faz todo sentido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como o Senhor tem nos perdoado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.